nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala, pessoal! E aí? Aqui é o Fagner. Aqui é o Alê. Podcast direto da Arca. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Voltando aqui. Isso. Faz tempo que a gente não grava. Umas 4 semanas? 3 semanas? Eu me envolvi com o ECC, graças a Deus. Foi um evento maravilhoso. Galera, quem não fez, faça. Gostei. Foi cansativo. Vou trabalhar no ECC daqui um mês. Foi cansativo, que eu não comentei com você. Mas ECC foi muito bom. Mas é gostoso. É gostoso. Foi gostoso. E para você que não nos conhece, que está chegando agora, sejam super bem-vindos. É isso aí, é o nosso podcast direto da Arca. Nós vamos pro 34º episódio, 35º episódio. E nesse momento estamos aqui na saga da leitura comentada do livro História de uma Alma. Santa Teresinha do Menino Jesus, a qual nós temos as relíquias de primeiro grau. Tá na nossa diocese, né? É um pedaço do fêmur e do pé. Tá no relicário, tá percorrendo nossa diocese. Você já conseguiu ir? Não consegui. Eu também não consegui. E tem. Trabalhando direto. Eu queria ter ido ela tá essa semana que passou agora, foi no Centro Teresiano, que eu acho que é aquele que fica ali em São Roque. Eu já dei até informação lá para um pessoal de catequese. É bacana pra caramba, eu queria ter ido. Mas não deu. Mas eu irei dia 5 de outubro. Acho que ela vai estar pra cá, né? Daqui uns dias, sim. Né? Hoje é dia 30. Não, dia 27. 27 de outubro. Eu irei dia 27 de setembro de 2024. E nesse momento Israel começou a atacar o Líbano. Guerra terrível acontecendo. Mas aqui no nosso quintal eu vou visitar, acho que no Padre Marcelo Rossi, dia 5 de outubro. 5 de outubro. Vai ser perto, tá sábado que vem. Tem que ser amanhã. Hoje é sexta-feira. Isso, o próximo sábado eu vou conseguir ir ver a relíquia de Santa Teresinha. Quer dizer, a gente não vai ver a relíquia, né? Porque tá no relicário, mas eu vou poder rezar. Estará próximo. Coisa linda, né? E pela primeira vez, ineditamente, eu vou tocar música de Santa Teresinha. Olha aqui o Alê com violão. Vai ter música de Santa Teresinha no final, ou em algum momento. E, gente, ensaiei. Se eu tremer ou errar, tá tudo bem. Vamos lá, então. Continuando aí. Roda a vinheta aí. Roda a vinheta, estamos com 3 minutinhos já de introdução. Nossa, a gente fala. Nós estamos aqui agora no capítulo 3, vamos começar o parágrafo 74 do livro História de uma Alma. O primeiro episódio nós fizemos muito antes de Santa Teresinha nascer, ainda quando a Zélia, os pais de Santa Teresinha, a Zélia e o Luiz se conheceram, o nascimento de Teresinha, fizemos toda essa parte. Depois, no segundo episódio, nós gravamos, o primeiro foi de 0 a 4 anos, Isso. No segundo episódio fizemos de 4 a 8 anos, e agora estamos começando, Santa Teresinha está com 8 anos de idade, é quando a gente vai começar aqui, é o capítulo 3. O capítulo se chama Anos Dolorosos. Anos Dolorosos. E também, nossa, quanto sofrimento, hein? Queremos agradecer a todos que mandam comentários, a gente responde todos lá, deixa o coraçãozinho quando eu não consigo responder. Mas brincadeira, respondemos sim. É você que está respondendo as enquetes? Algumas sim, e o Lu também. O Luciano também está mandando todas as mensagens para nós lá no grupo. Sim. O nosso, muito obrigado, de coração mesmo. Continuem mandando lá. Se quiserem coisas novas também, mandem lá, que nós temos um processo. Terminando esse processo, a gente faz o que vocês estão pedindo. Curtam em algum lugar daqui, sei lá onde, compartilhem com os amiguinhos. Lado esquerdo. Somente para falar sobre Nossa Senhora, sobre Nossa Senhora, sobre a Santa Teresinha, que falamos tanto de Nossa Senhora. E eu tô com vontade de falar de Nossa Senhora de novo. Bora. Compartilhamos, estamos falando, então compartilhe aí para quem quer saber mais sobre Santa Teresinha, principalmente a biografia que está na História de uma Alma. A gente falou disso bastante no primeiro episódio, manuscrito A, manuscrito B, manuscrito C, sendo o manuscrito B o específico da doutrina mesmo,
que levou Santa Teresinha a ser considerada, nomeada uma doutora da igreja. Vamos lá, então. Vamos ler o capítulo 74 aqui. Vamos começar, vai lá, Lê. Anos dolorosos. Tinha meus 8 anos e meio quando Leônia deixou o internato e tomei o lugar dela na abadia. Ouvi dizer muitas vezes que o tempo passado em colégio é o melhor e o mais doce da vida. Para mim não foi assim. Os 5 anos que ali passei foram os mais tristonhos da minha vida. Não tivesse comigo minha querida Celina, ali não poderia ter ficado um mês sequer, sem cair doente. A pobre florzinha estava habituada a lançar suas débeis raízes em terra escolhida, feita expressamente para ela. Parecia-lhe também muito desagradável viver entre flores de toda a espécie, com raízes às vezes um tanto grosseiras, e ver-se na obrigação de procurar em terra comum a seiva necessária para a sua subsistência. Pode continuar um pouquinho. Continua? Vai. Vós, porém, me instruíste tão bem, minha querida mãe, que chegando ao colégio era a mais adiantada das crianças da minha idade. Entrei em classe de alunas maiores do que eu, uma delas com seus 13 a 14 anos. Era pouco inteligente, mas sabia contudo impor-se às colegas e às próprias mestras. Muito bem. Vamos lá. Não podemos esquecer que o manuscrito A, quem pediu para ela escrever foi a irmã, a Paulina, né? A Paulina que pede para ela escrever, e a Paulina, quando pediu para ela escrever, era a madre superiora lá do convento de Lisieux, lá do monastério de Lisieux. Na prática, quem pede mesmo para Paulina pedir para a Teresinha é a irmã Maria. Então, lembrando as irmãs, a mais velha é a Paulina. Depois vai vir a Maria, depois virá a Leônia, depois a Celina e por último a Teresinha. Então a Teresinha é a caçula. É a mimada, né? Aqui a gente já percebe que ela é um tanto mimada. Quando a Teresinha está escrevendo, ela está com 22 anos quando ela está escrevendo o manuscrito A. E ela está fazendo única e exclusivamente porque a Madre Superiora, que por sinal é a irmã de sangue, mas é Madre Superiora, pediu. Então ela está fazendo por obediência. A maior preocupação dela era se isso não inflaria o próprio ego e isso a desvirtuaria na humildade, por conta de, poxa, ela sabe se engrandecer muito, ela tinha muito medo de parecer soberba. Mas, e aí é dito, a gente sabe pela história dela, que ela rezou muito pedindo que o bom Deus a guiasse para que ela escrevesse, na verdade, deixando relatos da sua infância aonde tinha as mãos de Deus. Mas, obviamente, sem deixar de escrever as suas próprias falhas. Mas, gente, falhas de criança. Sim. Aqui, por exemplo, nesse parágrafo 74, que ela está com meus 8 anos, você vê que a Leônia, ela sai do internato, a escola era na abadia. Tá? Essa abadia era um pensionato mantido pelas monjas beneditinas. Estava ali, ó, desde o século XVI, cara. Junto à abadia de Notre-Dame-du-Pré, em Lisieux. Então, estuda num colégio, vai para um colégio católico, mas você vê que interessante, tem que sair uma irmã para entrar outra. E aí ela entra, só que ela tinha sido educada em casa, num homeschooling. Tanto é que ela fala, eu sou muito mais inteligente que mas você vê muito bem. Mas você vê como ela sofre, né? Ela sofre. Isso aqui que é interessante, ela diz assim, ó, a pobre florzinha estava habituada a lançar suas débeis raízes em terra escolhida, feita expressamente para ela. Era a caçula protegida em casa, né? Era, e aí tudo que, assim, todo local era exclusivo dela. Agora não, agora ela está numa escola. Dividindo com outras pessoas. Ela tem que dividir com outras pessoas, da qual, inclusive, ó, ela diz assim, né? Parecia-me muito desagradável viver entre flores de toda a espécie. Forgada. Não quero você não. Com raízes, às vezes, um tanto grosseiras. Tipo assim, ver-se na obrigação... Vai pra lá, Terezinha, eu não gosto de você. E ver-se na obrigação de procurar em terra comum a seiva necessária para a subsistência. Eu vou ter que ficar aqui e eu vou ter que ir aqui me adaptar. Então eu vou pegar aqui.
E você vê que ela estudava junto com uma menina de 13 a 14 anos. 13 a 14 anos, vai lá. 13 a 14 anos. E era um pouco inteligente, né? Não é nada... Isso aqui, ó, que interessante. Olha aqui, ó. Com minha índole tímida... Acho que Vamos lá, aqui. Vamos lá. Com minha índole tímida e delicada, não sabia como defender-me e limitava-me a chorar sem dizer nada, não me queixando, nem sequer a voz daquilo que padecia. Não tinha, contudo, bastante virtude para me sobrepor a tais misérias da vida. E meu pobre coraçãozinho sofria deveras. É uma criança de 8 anos já filosofando na vida, né? Tá filosofando na vida. Essa mãezinha que ela chama, lembrando que a mãe mesmo, a Zélia, já havia falecido. Faleceu aí, nós gravamos aí o primeiro... Acho que é o segundo episódio. Final do primeiro. A mãe morre. E aqui, essa mãezinha que ela tá falando aqui é a Paulina, que pediu para ela escrever, tá? Sim. Vamos lá, então. Vamos avançar mais um pouquinho. Vai no 76. 76. Quinta-feira de tarde, não havia aulas. Não era, porém, como as folgas dadas por Paulina. Não ficava no mirante com o papai. Tinha que brincar não com minha Celina, o que me agradava, quando sozinha com ela, mas em companhia de minhas priminhas e das meninas Maldelonde. Sim, é prima. Tá. Era para mim verdadeira mortificação, pois não sabia brincar como as demais crianças. Não era companheira agradável. Segura só um pouquinho. Vamos lá, só pra gente relembrar da história. Eles se mudaram ali, então, para os Brussonets. Sim, né? Brussonets. Eles se mudam aqui para Lisieux e tudo mais, que eles não eram daqui, eles eram de Alençon. Sim. Então eles se mudaram para Lisieux, a casa dele chamou de Brussonets, a casa dela. Então, e por que eles foram para lá? Porque como o Louis ficou sozinho, a lei francesa determinava que se um dos pais morressem, precisava estabelecer um tutor. Sim. Por quê? Porque agora, se o segundo morresse, a criança ficaria sozinha. Então alguém teria que assumir aquela criança. Uhum. Então os pais se mudam para perto do cunhado, né? A família pegava, que ela chama de meu titio e minha titia. O titio é o irmão da mãe dela. Sim. É o irmão da Zélia. A gente sabe que ele é um farmacêutico, muito bem sucedido também. Muito bem sucedido. E lembrando que a família de Terezinha era bem sucedida porque a mãe era uma excelente rendeira. Depois que a mãe falece, as coisas passam a não ir tão bem assim. Eles se mudam para perto do tio, o tio tem uma boa condição financeira, o tio e a tia, não só boas condições financeiras, gostam muito deles. Sim. Então os acolhem muito bem. As meninas da Maldelonde são os primos dos primos, sabe? Que assim, ó. Tem o primo, depois do primo. É porque é o seguinte, o tio dela é irmão da mãe. Sim. Esses outros primos aqui são os primos por parte da tia. Entendeu? É o primo do outro lado. Do outro lado. Porque a tia dela não é da família dela, obviamente. A tia dela tem uma outra família e tem irmãos, e aí tem primos lá. Tá. Então aqui, você vê que ela começou a se misturar com a família. Ela adora a família do tio materno, mas tem que também conhecer o restante da família, né? Da tia. E aí que é normal hoje em dia ela começou a se envolver. Vai no 77 aqui. 77. O que também me agradava era ficar por acaso a sós com a Mariazinha, por já não contar com Celina Maldelonde, que a levava a jogos ordinários. Deixava-me livre escolha e eu escolhi então um jogo inteiramente novo. Maria e Teresa davam-se ares de dois anacoretas. Anacoretas são pessoas, como se fossem eremitas, né? Pessoas que andam por aí ou moram em cavernas, sabe? Assim, vivem só da providência. Deixa Deus agir. Por exemplo, o São João Batista era um anacoreta. Pra vocês terem ideia, sim. Tá? Isso é um anacoreta. Então, elas foram brincar de ser anacoretas. Vai. Que não dispunham senão de uma miséria choupana, de um pequeno trigal e de alguns legumes. Choupana é um barraco. E alguns legumes para cultivar. A vida deles decorria numa contemplação contínua, isto é, um dos anacoretas substituía o outro na oração. Até nisso, quando era preciso ocupar-se com a vida ativa. Tudo se fazia num acordo, num silêncio, em moldes tão religiosos,
que era perfeito. Quando titia vinha buscar-nos a passeio, nosso jogo continuava até na rua. Os dois anacoretas recitavam juntos o terço, valendo-se dos dedos, a fim de não exibir sua devoção ao público indiscreto. Um dia, entretanto, o mais novo dos anacoretas descuidou-se, tendo recebido um bolo para a merenda, traçou o rasgado sinal da cruz antes de comê-lo, o que provocou o riso de todos os profanos do século. Você vê que do que essas crianças brincavam de rezar? O que ela queria? Vamos brincar de rezar o terço aí, vai faz uma criança. Tá de brincadeira. A gente vai brincar de rezar o terço. Cara, assim, a devoção e o amor nível, a Deus, né, de Santa Teresinha já é muito cedo. Então o que ela gosta mesmo é de rezar. Ela quer rezar. Mais pra frente a gente vai ver que o livro que ela mais gosta de ler é o Catecismo. O segundo livro que ela mais gosta de ler, a gente vai ver lá na frente, é a Imitação de Cristo, do Kempis, né? Então, assim, é o que ela gostava. Não tem jeito, ela não gosta muito de se misturar. Olha aí ela odeia, pelo que eu entendi. Vamos ver o 79. 79. Nada disse ainda a respeito de minhas íntimas relações com Celina. Se fosse Mr. narrar tudo, não poderia chegar ao fim. Então, isso é um ponto interessante. A partir de agora, ela vai começar a deixar claro o quanto que ela e a irmã Celina, que no parágrafo 77 foi citada uma Celina, mas a Celina é outra prima, é outra menina. Tem nada a ver. Aqui ela vai falar da Celina, a irmã dela. Tá. A irmã que é um pouco mais nova que ela. E que elas se tornaram muito próximas. Pensa que elas estão próximas, aqui a Terezinha está com quase 9, já passando de 9. A Celina, não sei, mas eu suponho que deve ter uns 11, tá? Então vamos avançar um pouco, só para você ver, porque elas vão falar agora aqui da proximidade que uma tem com a outra. Quer ver? Vamos pro 81. 81. Sim. Você acha melhor começar aqui naquela idade? Com efeito. Com efeito? Isso. Tá. Com efeito, nossas alegrias eram em comum. Bem eu percebi no belo dia da primeira comunhão de minha querida Celina, só tendo 7 anos. Ainda não frequentava a abadia, mas conservei no coração a gratíssima lembrança da preparação que vós, minha querida mãe, proporcionaste a Celina. Todas as tardes, vós as tomáveis sobre os joelhos e com ela conversáveis sobre o grande ato que ia realizar. Eu cá escutava, muito desejosa de preparar-me também, mas frequentemente me dizieis que fosse embora, por ser ainda muito pequena. Sentia então um desgosto muito grande, pensando comigo que 4 anos não eram demais como preparação para receber o bom Deus. Pode seguir. Uma tarde escutei-vos falar que, feita a primeira comunhão, se devia começar vida nova. Resolvi imediatamente a não esperar por esse dia, mas começá-la ao mesmo tempo que Celina. Jamais senti quanto amava, como vinha senti-lo durante seu retiro de 3 dias. Pela primeira vez na vida, estava longe dela e não dormia em sua cama. Tá bom. Você vê que interessante. É a catequese dentro da casa. A família, os pais, os irmãos mais velhos, são os primeiros catequistas. Você vê exemplos, né? Você vê que a Paulina, que é a mais velha, ela está preparando a Celina para a primeira comunhão. A catequese está acontecendo dentro de casa. E a Terezinha já quer participar desse grande dia. Só que assim, ela tá lembrando aqui, né? Porque nessa parte da história ela estava com uns 9 anos, ela tá lembrando quando ela tinha 7, que ela tentava acompanhar a Celina e a Paulina não deixava. Mas você vê que o que eu acho interessante dessa criança, que aqui nessa parte está com 7 anos, dizer assim, uma tarde escutei-vos falar que feita a primeira comunhão, se devia começar uma vida nova. Resolvi imediatamente a não esperar por esse dia, mas começá-la ao mesmo tempo que a Celina. Então ela já decidiu aqui que ela teria uma vida nova já após a primeira comunhão. Lembrando que assim, ela nem começou o processo da primeira comunhão. Para a primeira comunhão fazer um retiro de 3 dias, é isso que a Celina fez. Você vê que ela sofreu a ausência. Sim. E aí a gente vai exatamente pro dia, o dia da primeira comunhão de Celina, vamos. O dia da primeira comunhão de Celina deixou-me uma impressão semelhante à que tive na minha própria. Ao despertar de manhã, sozinha,
na cama grande, senti-me inundada de alegria. É hoje! Chegou o grande dia! Não me cansava de repetir essas palavras. Parecia-me que era eu quem ia fazer minha primeira comunhão. Creio ter recebido grandes graças nesse dia e considero-a como um dos mais belos de minha vida. Retrocedi um pouco no assunto. Então pronto. Você vê que assim, ela retrocedeu um pouco porque foi lembrado do dia da primeira comunhão, até a preparação da Celina, depois da primeira comunhão da Celina. Você vê o amor que ela tem a Deus, né? E ela parece que ela que fez. Impressionante. Vai lá, um dia dissera a Paulina, pode ir. Um dia dissera a Paulina que queria ser anacoreta, partir com ela para um deserto longínquo. Deu-me por resposta que meu desejo era também o seu, e que esperaria até que eu fosse bastante grande para a partida. Isto, sem dúvida, não fora dito seriamente, mas Terezinha tinha-o levado a sério. Por conseguinte, qual não foi sua dor ao ouvir, um dia, sua querida Paulina falar com Maria de sua próxima entrada no Carmelo. Não sabia o que era Carmelo, mas entendia que Paulina me deixaria para entrar num convento. Entendia que não esperaria por mim e que eu perderia minha segunda mãe. Oh, como descrever a angústia do meu coração? Compreendi no instante o que era a vida. Até ali, não tinha visto tão tristonha, mas então se me deparou com toda a sua realidade. Vi que não era senão sofrimento e separação contínua. Derramei lágrimas bem amargas, pois ainda não compreendia o gozo do sacrifício. Era fraca, tão fraca, que tomo por grande graça ter podido suportar uma provação que parecia colocar-se muito acima de minhas forças. Se ficasse sabendo aos poucos da partida de minha querida Paulina, talvez meu sofrimento não fora tanto, mas tê-lo sabido de surpresa foi como se uma espada se me cravasse no coração. Muito bom. Olha que interessante. Ela tá sentindo a dor já, né? É, cara. Primeiro que ela tá com... Ela voltou aqui, né, pra questão de quase 9 anos. Ela nem sabe o que é Carmelo, mas ela tá ouvindo que ela sentiu que a Paulina vai embora. Mas o que eu acho, e que não me esperaria por ela, né? Uhum. Mas o que eu acho mais interessante é assim, olha essas frases, são frases fortes. Sim. Tá? Ela diz assim, eu perderia minha segunda mãe. Eu perderia minha segunda mãe. Eu também senti uma dor nessa parte. Caramba. Você vê a falta que a Zélia, né, a mãe, faz pra ela. E ela já tinha dito, a gente disse no primeiro episódio, que ela falou que a Paulina seria a segunda mãe dela. E agora ela tá dizendo, eu vou perder minha mãe. Outro ponto, né? Eu compreendi num instante o que era a vida. Tipo, uma criança... o que é a vida? Como é que uma criança, aos 9 anos, solta essa frase assim, ó... Vi que não era senão sofrimento e separação contínua. Essa é a nossa vida, cara. São os encontros e desencontros. Pessoas maravilhosas que vão passando pela sua vida e simplesmente vão saindo. Entram e saem, né? Mas muitas que começaram contigo, e aqui ela tá falando fundamentalmente dos pais e das irmãs, que, assim, ela vai ficar sozinha. Então, o filósofo já dizia que viver é sofrer, né? É triste, cara. É triste. Então, para muita gente, quando lê esse texto, diz: quem perdeu uma pessoa querida, dizer, são lágrimas bem amargas. Ela diz isso, ó. E ela diz assim, e outro ponto interessante. Por outro lado, agora vem a essência do ser católico. Que é assim: eu ainda não compreendia o gozo, né? A alegria de um sacrifício. Então, isso é me sacrificar. Mas eu ainda não sabia que sofrer, na verdade, me ajudaria nesse processo. Aqui tem um detalhe interessante que é assim, vamos fazer um parênteses aqui, né? A França vivia, nessa época, uma heresia chamada jansenismo. Nossa, tô misturando a doença com o nome do cara. Jansenismo.
do Jansênio, né? Que era um herege. Qual que era a heresia, tá? Essa heresia dizia o seguinte, que você precisava a todo momento reparar o coração de Jesus e tudo mais, e reparar as faltas, né, que as pessoas cometem no mundo, mas você deveria viver uma vida ascética, ou seja, uma vida muito pura e de muita penitência e muito sofrimento. Beleza, isso é uma coisa. Qual que é o problema por trás disso? O problema por trás disso, e a gente vai ver um pouco mais pra frente, é que as pessoas mal comungavam. Porque a pessoa não se via digna de comunhão nunca. A gente chama de escrúpulos, né? Você tem um excesso aqui de se julgar culpado a todo momento, toda hora. Você, eu sou um eterno pecador, eu sou um eterno desgraçado, eu não consigo nada, não me aproximo de Deus. Segundo problema em relação a isso, vamos inverter, vamos ampliar, quer dizer, o sacerdote que está no altar. Não, que sacerdote não é digno de ser um sacerdote. Louco. Ele não é digno de estar ali. Não, ele não por exemplo, ele não é digno do sacrifício da Eucaristia. Entendo. Porque ele é um miserável de um pecador. Ele é humano que nem nós, então, no final das contas, era uma igreja que ele mais excluía do que incluía. E o jansenismo tomou conta da França, tá? Não só da França, mas praticamente da Europa toda. Essa aqui era a realidade que invadiu os conventos, invadiu os seminários, invadiu a vida dos fiéis. Virou uma epidemia, então, pra falar a verdade. Assim, a gente não pode esquecer que um pouco pra frente vai vir o Papa, o São Pio X, e o que o São Pio X mais combatia, uma das coisas que ele combateu, foi esse jansenismo. Não à toa, o Papa Pio X chegou uma hora que depois, até para combater o modernismo também, é ele que vai instituir a comunhão para as crianças, que já tivessem consciência do que é a comunhão, e vai dizer que a comunhão deve ser frequente. Então, aqui a comunhão então nasceu nessa época a comunhão, mas no caso todo dia, todo final de semana, um exemplo? Sim. Então a gente tem aqui, mas é mais pra frente um pouco, tá? Nessa época da Teresinha, o que nós temos ainda é esse escrúpulo, influenciado por essa heresia que é o jansenismo. Então, você vê que ela, só que assim, Teresinha, ela é uma filha de São João da Cruz, né? Pega. Teresinha é uma filha de São João da Cruz. Então, o que ela tem aqui, e o que São João da Cruz vai dizer, né, na subida ao Monte Carmelo, na noite escura da alma, nos livros dele que, vamos dizer assim, são livros mais penitentes, certo. Ele vai falar muito do sofrimento que leva à salvação. E é isso que a Teresinha está encarando aqui, né, quando ela diz, olha, ainda não compreendia o gozo do sacrifício. Sim. Mais pra frente, a gente vai entender que ela não... Assim, ela fazia grandes penitências, mas não tão grandes assim quanto os jansenistas queriam, entendeu? Então, esse aqui é o que ela tá vivendo nesse momento. Só que ela tá com 9 anos de idade, cara. Muito pequena. Essa compreensão numa criança tão nova. Fora do comum. Tá. Vamos pegar aqui, ó. Toma. No dia seguinte, confiei meu segredo a Paulina, tomando meus desejos como vontade do céu. Disse-me que eu iria logo com ela visitar a Madre Priora do Carmelo, e eu precisava dizer-lhe o que o bom Deus me fazia sentir. Escolheu-se o domingo para a solene visita. Grande foi meu acanhamento ao saber que Maria G ficaria muito junto a mim, por ser eu muito pequena para visitar as A Maria G é a Maria Guerran, é a irmã dela. A irmã dela. Tá. Lembra que Paulina, Maria, sim, lembrei. Leônia, Terezinha. Celina e Terezinha. Tá, lembrei dela. Ficaria junto a mim, por ser eu muito pequena para visitar as carmelitas. Entretanto, precisava descobrir um meio de estar sozinha. Eis a ideia que me ocorreu. Disse a Maria que, tendo o privilégio de visitar a Madre Priora, devíamos ser muito atenciosas e delicadas. Por isso, tínhamos de confiar-lhe nossos segredos. Portanto, cada qual, por sua vez, sairia um instante e deixaria a outra sozinha. O que a Terezinha queria era ficar sozinha com a Madre Superiora.
Você vai entender o que ela queria fazer. Já você vai entender o que ela queria fazer. Qual que era a intenção dela. Então ela queria ficar sozinha, ela bolou um plano. Meu Aí ela plano é falou esse. pra Maria assim, olha, assim, tem que contar os segredos. A Maria falou, como assim contar os segredos? Tem que contar. Funciona assim. Eu tenho que fazer, desse jeito que vai funcionar. Vamos ficar de esconde-esconde, mas vocês saem. Maria acreditou no que eu dizia. E apesar de sua repugnância em confiar segredos que não possuía, permanecemos, uma após a outra, sozinha junto à nossa madre. Tendo ouvido minhas grandes confidências, Madre Maria de Gonzaga acreditou em minha vocação. Declarou-me, todavia, que não eram recebidas postulantes de 9 anos, e seria preciso aguardar meus 16 anos. Resignei-me, não obstante meu vivo desejo de entrar o mais cedo possível e de fazer minha primeira comunhão no dia que Paulina tomasse o hábito. No mesmo dia, pela segunda vez, recebi louvores. Tinha vindo ver-me a irmã Teresa de Santo Agostinho, e não cansava de repetir que eu era engraçadinha. Minha intenção não era ir ao Carmelo para receber elogios. Que me afogaram. Razão porque após o locutório não parava de repetir ao bom Deus que era única e exclusivamente por ele que queria ser carmelita. Você vê que assim, quando ela ficou sabendo que a Paulina ia entrar pro Carmelo, e depois ela perguntou especificamente, perguntou pra Paulina, né, o que era o Carmelo, a Paulina contou pra ela o que o Carmelo era, tanto é que no capítulo 43, ela diz, no parágrafo 43, ela diz assim, ó, depois explicaste minha vida do Carmelo, ao qual se me afigurou muito bonita. Ao repassar pelo Espírito tudo quanto me falaste, senti desejo dentro de mim de ser o Carmelo, o deserto, onde o bom Deus queria que fosse também esconder-me. Então ela brotou nela um desejo do Carmelo. Então o que ela fez? Ela aproveitou a visita ao Carmelo e chavecou e tentou falar com a Madre Superior, porque ela não tinha noção nenhuma, e a Madre Superior é justamente a Maria de Gonzaga. A Maria de Gonzaga vai continuar sendo Madre Superiora, tá? Quando a Teresia entrar pro Carmelo depois, ela é superiora. Ela fica sendo superiora, ela só deixa de ser superiora lá na frente, porque ela não pode se reeleger mais. A Paulina, que já vai estar no Carmelo há um tempo, assume como Madre Superiora, e depois a Maria de Gonzaga volta de novo. Pra ser sincero, eu acho que elas me entenderam a ideia, mas deixa eu ver onde ela quer chegar, né? Onde ela vai chegar. É assim, e ela tá com 9 anos e quer ir pro Carmelo. E você vê que assim, parece que ela tá indo para ser elogiada, mas aqui ela já tá dizendo, eu não vim para ser elogiada. Meu Deus, não parava de repetir ao bom Deus que era único e exclusivamente por ele que ela queria ser carmelita. Tipo assim, se eu me receber elogio, eu recebo em casa. Eu quero adorar a Deus. Eu não venho que Vamos ali pro parágrafo 85. 85. 2 de outubro, você fala? Isso. Tá. 2 de outubro era o dia fixado para a reabertura de aulas na abadia. Por isso precisei ir para lá. Não obstante de minha tristeza. Não queria voltar para aula. A gente sabe bem como é que é a segunda-feira. Pela tarde veio titia buscar-nos para irmos ao Carmelo. E vi minha querida Paulina atrás das grades. Como sofri nessa visita ao Carmelo, já que eu escrevo a história de minha alma. Tenho a obrigação de dizer tudo à minha querida mãe. Confesso que os sofrimentos anteriores à sua entrada não era nada em comparação com os que lhe sucederam. Cada quinta-feira íamos toda a família ao Carmelo, e eu, habituada que era a entreter-me com Paulina, de coração a coração, conseguia a muito custo 2 ou 3 minutos ao terminar a visita. Então, vamos lá. Seguinte. Hoje é um pouquinho diferente a visita no Carmelo. Tá. Mas ainda assim, tem as grades, né? A irmã fica do outro lado da grade. Mas nessa época aqui, além da grade, tinha uma cortina. Então, como é que funcionava? Se você quisesse conversar com uma carmelita, você teria a grade. Lembrando que a grade, né? Não vamos nos esquecer que a grade não é para prendê-la. Sim. Na verdade, como diz a frase, a grade não prende, a grade liberta. Presos estamos nós no mundo. Elas estão lá por livre e espontânea vontade, vivendo somente para amar a Deus, né, e para a contemplação. Então a grade mais liberta do que prende. Né, porque elas poderiam sair de lá a hora que quisessem e não saem. Porque não querem sair, pelo contrário.
Então a visita tinha a grade, a cortina, e elas ficavam atrás da cortina. Outro detalhe também interessante, por exemplo, se quebrasse um cano e precisasse de um encanador, se alguém fosse ver a irmã sem a cortina, a irmã sempre andava com o véu abaixado. Então, ainda é proibido ver o rosto da Carmelita. Assim era. Com a família, não. Legal. Então, a família tinha contato com ela sem a cortina. Mas ela nunca estava sozinha. Ela tinha uma outra irmã com ela acompanhando a conversa. Então, somente a família tinha autorização de vê-la mesma. Ela ficava sem o véu e a família via. Então, essa é a conversa delas. Esse é o jeito. Assim, entrou lá, de fato, é como se morresse mesmo. Então, a família vai lá e a visita é curta, com horário marcado. Por isso então, que eu vou ter 3 minutos, né? Exatamente. Agora vem um ponto importante, que é assim, nesse dia da visita, a gente tem, abriu-se que nesse dia da visita, é surpreendente, pega aqui. É surpreendente ver como meu espírito se abriu no meio do sofrimento. O sofrimento é ver a Paulina lá dentro e não poder falar com a Paulina. Tinha isso sofrimento também? de perda. Porque sabe o que ela falou assim? Ela só tinha uma sós com a Paulina, 2-3 minutos. Não tinha muito tempo. E tem um outro negócio que aconteceu aqui, meio de ciúme, porque a Paulina, dava mais atenção aos primos do que aos irmãos. Deu uma ciúme. E aí ela ficou com ciúme. E aí acontece que a alma se abriu ao meio do sofrimento. E abriu-se a tal ponto que... Abriu-se a tal ponto que não tardei em cair doente. E ela ficou doente. Vê aí, a doença 86. Vamos lá. 86. A partir de agora, a gente vai falar desse primeiro episódio de doença, da primeira doença estranha da Terezinha. Tá. Vamos lá. A doença que me atingira provinha certamente do demônio. Furioso com vossa entrada do Carmelo, quis desforrar-se contra mim do grande dano que nossa família lhe infligiria para o futuro. Mas não sabia que a carinhosa rainha do céu velava por sua débil florzinha e lhe sorria do alto de seu trono. Dispondo-se a deter a tempestade no momento que sua flor poderia quebrar-se irremediavelmente. Tá, esse pedaço do parágrafo 86 é o resumo de uma boa parte do que a gente vai ler daqui pra frente. Certo. Então é o seguinte, vários comentaristas que eu ouço ou que eu leio sobre Santa Terezinha dão a entender de que essa doença que ela tá aqui é uma mera doença psicológica. Ou seja, é da mente dela. Porque a gente vai perceber que os médicos não acham o que é essa doença. Tá. Mas nós estamos no século XIX também, tá, gente? Mas dá a entender que a doença é psicológica, psiquiátrica. Ela desenvolveu uma certa loucura. Uma certa... Devido a irmã estar lá no Carmelo? Isso. Assim, esse foi um choque muito grande para ela ter perdido uma segunda mãe. Entendi. Então, muitos comentaristas vão dizer que ela desenvolveu aqui uma certa psicose. Uma doença meio psiquiátrica mesmo. E, cara, ela entra num sofrimento, é uma depressão. Depressão, isso que eu tava profunda. pensando. Só que assim, eu vou dar a minha opinião contrária. Não sou ninguém, não sou especialista em Santa Terezinha, tem um monte de gente especialista em Santa Terezinha, eu também não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem nada disso, mas assim, temos uma santa, doutora da igreja, que pediu a iluminação de Deus para escrever sua biografia. Terezinha, para escrever, gente, vamos lá, nessa época dela não tem caneta. Não. É o bico de pena, molhando num tinteiro para poder escrever. A gente acha que Terezinha sentava, sei lá, numa cadeira com uma mesa boa dessa aqui para poder escrever. Não era assim. A cela da Terezinha é extremamente pequena. Ela tinha uma cômoda, onde tinha uma gaveta com os livros e o tinteiro com o bico de pena. Por muitas vezes, o que ela fazia? Ela colocava a cômoda em cima de um banquinho, que é o único banquinho que ela tinha na cela, ela tinha a cama e o banquinho, e ela se ajoelhava e escrevia ajoelhada. Então vamos lá, uma santa doutora da igreja, de oração profunda a Deus, pedindo para lembrar somente as partes que
enaltecesse a glória e a graça de Deus, começa a escrever e diz esta frase: a doença que me atingira provinha certamente do demônio. Se ela está dizendo que essa doença era uma influência demoníaca, eu vou ficar aqui dizendo, não era uma depressão, não tem nada a ver. Porque não sei o quê. Cara, se ela está dizendo que Tá falado, mano. Por quê? Porque ela demonstrou, ela externou o sofrimento dela. E a gente sabe disso, o demônio não lê mentes. Mas como ela externou o sofrimento dela, o demônio veio e começou a assediá-la. É isso que está acontecendo aqui. Então ela falou, olha, provinha certamente do demônio. Eu fico vendo os comentários, não, porque não sei o quê, é uma depressão que ela entrou. Meu amigo, ela está dizendo que foi o do demônio. Ela tá dizendo, tá dizido. Então assim, não, e tem um outro detalhe. Como eu digo, gente, contra fatos no argumento, tá escrito. Não, e você vai pegar aqui na frente, que assim, ela vai falar sobre a rainha do céu, né? A rainha do céu é Maria, que sorriu para ela. É porque a cura vai vir por um sorriso de Nossa Senhora. Vamos falar isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Vê aí, pelo fim do ano... Vamos lá. Pelo fim do ano, fui acometida de contínua dor de cabeça, que quase não me fazia sofrer. Estava em condições de continuar os estudos. E ninguém se preocupava por minha causa. Assim ficou a situação até a Páscoa de 1883. Cara, ela ficou do final do ano até a Páscoa com dor de cabeça. Contínua. Ninguém ligava. Vai lá. Tendo papai ido a Paris com Maria e Leônia, titia levou-me com Celina para sua casa. Certa noite, titio que ficava comigo falou-me de mamãe, de recordações antigas, de uma maneira tão bondosa que profundamente me comoveu e fez chorar. Disse-me então que eu tinha um coração demasiado sensível e necessitava de muita distração. E com titia resolveu me proporcionar nos folguedos nos feriados de Páscoa. Não, vamos lá também, né? Ô titio, facilita o negócio. Não, já tá... A menina tá com 10 anos de idade. Já tá aqui toda impactada por conta do sofrimento de ter perdido a mãe, por ter perdido a irmã da mãe. E aí você, o titio, que é o irmão da mãe, né? Vai lá com histórias amorosas da mãe e a menina começa a chorar e diz, frescura. Você tá já... Quem falou isso, né? Para de achar que você é pirraça. Para de chorar que isso é frescura, é coisa de gente mole. Só faltou falar isso pra menina, né? Mas vamos lá, naquela noite, devíamos ir ao círculo católico. Você vê, a família frequentava o círculo católico. Esse círculo católico aqui é do grupo das Visintandinas. Vamos lá, abre um parênteses, porque isso aqui é muito importante. São Francisco de Sales, lá no século XVII, 1600 e pouco, São Francisco de Sales e uma outra santa, especificamente a Joana de Chantal, criaram uma ordem chamada Ordem da Visitação. Certo. No que é baseada essa ordem? Foi que a irmã dela participou? Isso. Foi? A Leônia vai entrar na visitação depois. Depois, tá. Então, nós estamos falando aqui de 200 anos antes dessa história aqui, tá? 200 anos antes dessa história, 300 anos antes do que nós, quase 400 do que nós estamos, mais de 400 já do que nós estamos, São Francisco de Sales e Joana de Chantal criaram essa Ordem da Visitação. Qual era a ideia geral da Ordem da Visitação? Olha, as mulheres mais doentes, idosas, ou seja, quem não fosse aceito nos conventos, ia pra lá. Vai pra cá. E qual que é a ideia? A ideia é seguir o carisma que Nossa Senhora teve de visitar Santa Isabel. Entendi. De visitar Isabel. Essa é a ideia, tá? Então é uma ordem de missão, de visitar a casa dos outros, de fazer obras de caridade. Orações, obras de caridade, visita, pregar nas casas, é essa a ideia. E deu muito certo. 200 anos para frente, lá... Outra coisa, é uma ordem que ela prega muito sobre o amor de Deus. Só para lembrar, nós falamos muito aqui de Santa Margarida Maria Alacoque, do Sagrado Coração de Jesus. Ela era uma visitandina. Ela da ordem da visitação. Dessa parte. Falamos, nas aparições falamos disso. Mas não tão forte que nem agora. Não falamos desse jeito. Tá. Mas ela era uma visitandina, por exemplo. Caraca. Então é uma ordem extremamente importante. E estamos falando de uma ordem de São Francisco de Sales, que também é o doutor da igreja. Só 200 anos para frente, o São João Bosco, por exemplo,
pouquinho antes de Teresinha, né, 30 anos antes de Teresinha, vai fundar os Salesianos, que vai ter o Colégio Salesiano, baseado em São Francisco de Sales, que é um colégio, assim, se a gente pega, por exemplo, dos colégios católicos, se você pega um colégio jesuíta, um colégio mais rígido, né? A criança, quando dá o horário de ir embora para casa, ela não quer voltar no outro dia nem a pau para um colégio jesuíta, né? Porque é um colégio mais rígido, é um ensino mais clássico, que a gente chama. Meus filhos, por exemplo, estudam no Beneditino. Beneditino é um pouco mais tranquilo, das Irmãs Beneditinas da Divina Providência. Tem 100 anos, acabou de fazer 145 anos. Também um pouquinho mais tranquilo. Os salesianos, qual é a ideia dele de São João Bosco, baseado em São Francisco de Sales? É o amor, é o acolhimento. Por isso até hoje uma criança que estuda num salesiano, ela não quer ir embora para casa. Fica lá, mano. Ela fica lá, ela tem um monte de vida que ela gosta. Padre, freira. Porque é muito essa linha do amor, muito amoroso. Então Santa Teresinha, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você vê que ela vai frequentar um círculo católico. Esses círculos católicos são influenciados pela ordem das visitandinas. Tá. E aí vem um outro detalhe interessante. Conta aí. Que se pregava muito, que era a devoção à Sagrada Face de Jesus. Assim, em linhas gerais, a traição de Judas, em linhas gerais, o pecado de Judas e o pecado de Judas Iscariotes e o pecado de Pedro são muito próximos. Ambos traíram Jesus. Sim. Os dois traíram. Mas ambos tiveram a oportunidade de olhar para a face de Jesus e se arrepender. Então, quando Jesus molha o pão ali naquele molho e entrega para Judas e diz, vai fazer o que precisa ser feito, Judas tem um contato direto com a face do mestre. E mesmo assim sai e o entrega. E não se arrepende. Quando Pedro está negando Jesus e Jesus está apanhando, a cena do filme do Mel Gibson, do A Paixão de Cristo 2004, fica perfeita, porque Pedro ele está correndo negando Jesus e ele olha para trás e vê o rosto ensanguentado de Jesus. Sim, verdade. Quando ele olha a face de Jesus, ali ele sai gritando, impuro, se arrepende. Aí começa a se arrepender, né? Misericórdia e tudo mais. Então, a diferença entre Pedro e Judas Iscariotes é que ambos cometem o mesmo erro, tomam contato com a face de Cristo, mas Pedro se arrepende e se converte. Tem a metanoia, né? Pedro se arrepende, Judas não. Então, esta ordem aqui, esse círculo católico, tem uma influência das visitandinas e a devoção à Sagrada Face. Ou seja, ao sofrimento que está na Sagrada Face de Cristo. Por isso que lá na frente, Santa Teresinha, quando ela vai assumir o título, ela não muda o nome, porque o nome dela é Teresa e ela é devota de Santa Teresa d'Ávila. Então ela mantém Teresa. Ela mantém Menino Jesus por conta da pureza, e a pureza dela aqui vai se assemelhar muito, né, a do Menino Jesus, mas mantém acrescentar a Sagrada Face. Então fica assim no convento. Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Da onde vem a Sagrada Face? Do círculo. Desses círculos católicos. Da influência visitandina, da devoção à Sagrada Face. Ela já era muito devota, só ficou mais forte. Mas isso tudo só acontece porque é uma tradição na família. A família de Teresinha faz isso. Já vem desde o berço. E ela vem com... E lembrando que o sofrimento, ela atribui o sofrimento psicológico que ela está tendo ao demônio, porque ela diz assim, ó, o demônio já começa a se enfurecer com o dano que a família vai infligir a ele no futuro. Qual é o dano? O pai e a mãe são santos e as 4 filhas entram pro Carmelo. As 5 filhas se tornam freiras. 4 no Carmelo e uma nas visitandinas. Ou seja, então aqui, em todos os pontos... Exatamente. Então o demônio já naquela época atacando. Então é só para explicar um pouco para vocês aí sobre isso. Mas leia novamente. Naquela noite devíamos ir ao Círculo Católico. Naquela noite devíamos ir ao Círculo Católico, achando, porém, que estava muito cansada. Titia fez-me deitar. Ao trocar de roupa, fui sacudida por um estranho tremor. Crendo que eu estava com frio,
Titia rodeou-me de cobertores e botijas com água quente. Nada, entretanto, fazia reduzir minha agitação, que durou quase a noite inteira. Ao regressar do círculo católico, com minhas primas e Serina, titio ficou muito surpreso de encontrar-me em tal estado. Lembrando que o tio dela é farmacêutico. Sim. Pode seguir. Tinha-o por muito grave, mas não quis declarar, para que titia não se sobressaltasse. No dia seguinte, mandou chamar o doutor Nota, que achou, como titio, estar eu com doença muito grave, da qual nunca fora atingida criança tão nova. Todo mundo ficou consternado. Minha tia viu-se obrigada a conservar-me em sua casa e cuidou de mim com um desvelo verdadeiramente maternal. Quando papai voltou de Paris com minhas irmãs maiores, a Amada recebeu-os com... Amada é a cozinheira. A cozinheira? Isso. É aquela lá de trás, verdade. A Amada recebeu-me com um ar tão desconsolado que Maria pensou que eu tivesse morrido. A doença, porém, não era ainda de morrer. Era antes como a de Lázaro, para a glorificação de Deus. De fato, ele o foi, graças à admirável resignação do meu pobre paizinho, que pensava que sua filhinha ficaria louca ou então morreria. Ele o foi, outro sim, graças à resignação de Maria. Quanto não sofreu por minha causa! Como lhe sou reconhecida pelos cuidados que com tão grande desprendimento me prodigalizou. O coração ditava-lhe o que me era necessário. Na verdade, o coração de mãe é isso. Na verdade, o coração de mãe é muito mais sagaz do que o de um médico. Sabe adivinhar o que convém na doença da filha. Então, assim, você vê que... E que doença era essa agora? Cara, ninguém sabe. Porque nem os médicos descobrem. Não é uma possessão demoníaca. Porque ela fala, nem o doutor sabe que doença que é, porque nunca se foi tão grave uma pessoa tão pequena, né? Tão nova. Assim, não se sabe, tá? É muito forte, né? No nosso leito de morte, parece que morreu. No mínimo era muito chocante. Tem um detalhe interessante que é assim, ó. Pega esse realmente. Realmente, o bom Deus não quis privar-me dessa consolação. Quis antes consolar sua querida desposada, que tanto sofrera com a doença de sua filhinha. Ela está falando de quem? Ela está falando da Paulina. Paulina. Deus quis consolar a Paulina. Então, o que Deus vai fazer agora para consolar a Paulina? Tá vendo? Notei que no dia dos desposórios... O dia dos desposórios é quando a Paulina vai ser apresentada ao Carmelo. Tá. Não sei se vocês já viram, mas elas ficam vestidas como de noivas. Com grinalda, com véu. É um casamento. Não, é o dia do casamento delas. Particularmente, eu nunca vi. É o dia do casamento delas. Então pode seguir. Tá. Notei que no dia dos desposórios... Jesus não quer submeter-me suas filhas a provações. Deve a festa correr sem contratempos, como antegozo das alegrias do paraíso. Disso não deu ele prova já 5 vezes? Aqui ela tá lembrando que, assim, nas 5 entradas das filhas, o dia foi espetacular. O dia era lindo, brilhava tudo, ela não sente dor nenhuma, ninguém tá doente. Ela sarou para o dia da apresentação da Paulina. Mas depois volta tudo. Então o que ela tá querendo dizer é o seguinte: foi Deus, só alegria nesse dia. Assim, nesse dia Deus não permite nenhum sofrimento. Porque esse é o grande dia do casamento dele com a noviça. A noviça. Que tá entrando. Então nesse dia ele não permite sofrimento nenhum. Entendi. Mas depois ele permite de novo. Vamos seguir aqui. Falei disso com Maria, que me tranquilizou o mais que podia, com sua bondade de sempre. Falei disso também em confissão. E meu confessor tentou acalmar-me, alegando que não era possível fingir estado de doença ao ponto que ficara. O bom Deus, que indubitavelmente queria purificar-me e antes de tudo humilhar-me, deixou-me comigo tal martírio íntimo, até minha entrada para o Carmelo. Ô louco! É isso aí. Onde o Pai de nossas almas me tirou, como que com a mão
todas as minhas dúvidas e desde então ando perfeitamente tranquila. Quem é o pai das almas, tá? É o padre Almir Pichon. A gente vai perceber que ele vai ser o diretor espiritual, vamos dizer assim, desse início. Certo. Vamos lá pro 90. 90. Creio que o demônio recebera um poder exterior sobre mim, mas não podia acercar-se de minha alma nem de meu espírito, senão para me inspirar enormes receios de certas coisas. Certas coisas é o seguinte, ó. Sentia medo de tudo, absolutamente. Minha cama parecia me cercada de medonhos precipícios. Alguns pregos fixados na parede do quarto assumiam aos meus olhos a feição assustadora de grandes dedos pretos, carbonizados, e faziam-me soltar gritos de pavor. Um dia, estando o papai a olhar silencioso para mim, o chapéu que segurava entre as mãos transformou-se de repente em não sei qual forma de fantasma e dei mostras de tão grande pavor que o pobre do meu pai saiu dali a soluçar. O cara delirava. Na verdade, é o que dizem. Eu não acho que ela estava delirando, não, cara. Ela estava tendo manifestações demoníacas. Ela estava vendo manifestações demoníacas em tudo. Caramba, você vê os pregos da parede e achar que são dedos pretos carbonizados. Maria. Horrível, né? Já tô assustado só de ler essa parte, não vou nem dormir essa noite. Vamos lá. Por exemplo, deixa eu só voltar para dar uma ênfase. Por exemplo, de remédios muito simples que em vão se esforçavam por me fazer tomar. No entanto... Ela tinha medo até dos remédios. Eu tava com um síndrome de pânico, bem alucinações. Vai. No entanto, se o bom Deus permitia ao demônio achegar-se a mim, também me enviava anjos visíveis. Maria ficava sempre junto à minha cama, cuidava de mim e consolava-me com a afeição de mãe. Jamais externou o menor enfado, e eu, todavia, lhe dava muito incômodo, não admitindo que se arredasse de mim. No entanto, ela tinha justa necessidade de ir tomar refeição com o papai, mas eu não parava de chamar por ela todo o tempo de sua ausência. Muito bom. Vai ali pro 92. 92. Leônia também usava de muita bondade para comigo. Tentava distrair-me do melhor modo ao seu alcance. Eu que algumas vezes a magoava, pois ela bem via que, junto a mim, Maria era insubstituível. E que não fazia minha querida Celina por sua Teresa? Em dia de domingo, em vez de sair a passeio, vinha fechar-se horas inteiras dentro de casa, ao pé de uma pobre menininha que tinha aparência de idiota. Realmente, precisava haver amor para que se não esquivassem de mim. Você vê, cara, a família inteira em volta dela. Ela era bem paparicada, né? Cara, mas assim, a doença era grave. Então você vê que tá a família toda em volta dela. Então nessa época, praticamente ela já estava... Não, mas ela tá com 10 anos. Ah, não, ela veio ter lá pra trás. Isso, não, tanto é que ela disse que essa doença não vai matá-la. Né? Depois ela fica sabendo disso. Avança mais um pouquinho no 93. Vai lá pro Entretanto. Entretanto? Acho que tá do outro lado. Do outro lado. Ah, tá. Entretanto, tinha junto a si um sol. Esse sol era a estátua milagrosa da Santíssima Virgem, que por 2 vezes tinha falado à mamãe. A miúde... Muitas vezes. A miúde quer dizer muitas vezes. Sim, a miúde sim, bem a miúde. A florzinha pendia sua corola em direção ao astro bendito. Certo dia, vi quando o papai entrou no quarto de Maria, onde eu estava acamada. Deu-lhe, com expressão de grande tristeza, várias moedas de ouro, dizendo-lhe escrevesse para Paris, mandando celebrar missas em honras de Nossa Senhora das Vitórias, para curar sua pobre filhinha. Oh, como me comoveu ver a fé e o amor de meu querido rei. Queria poder dizer-lhe que estava curada, mas já eram demais as falsas alegrias que lhe tinham preparado. Não eram, pois, meus desejos que poderiam produzir milagre, e para minha cura se fazia mister um milagre. Era preciso um milagre, e foi Nossa Senhora das Vitórias que o fez. Num domingo... Era o dia de Pentecostes. Vai. Num domingo, durante a novena de missas, Maria saiu para o jardim e deixou-me com Leônia, que ia perto da janela.
Ao cabo de alguns minutos, pus-me a chamar quase que a surdina. Mama, mama, habituada a ouvir-me sempre chamar assim. Leônia não me deu atenção. Isso durou muito tempo. Então chamei mais forte e por fim Maria voltou. Vi perfeitamente quando entrou, mas não conseguia dizer que a reconhecia. Continuando a chamar cada vez mais forte. Mama! Padecia muito com a luta violenta e inexplicável. E Maria talvez sofresse mais do que eu. Após baldados esforços para me mostrar que estava junto a mim, pôs-se de joelhos perto de minha cama com Leônia e Celina, voltando-se depois para a Santíssima Virgem e rezando-lhe com fervor de uma mãe que pede pela vida de sua filha. Maria alcançou o que desejava. Vamos lá, pode seguir. Tá. Por não encontrar nenhuma ajuda na terra, a coitada da Teresinha também se voltara para sua mãe do céu, suplicando-lhe de todo o coração tivesse enfim piedade dela. De repente, a Santíssima Virgem me apareceu bela, tão bela como nunca tinha visto nada tão formoso. Não apareceu para ela, que ela tá rezando pela imagem. A imagem tá no quarto dela. Sim. Então, assim, me pareceu tão bela como nunca tinha visto nada tão formoso. Isso. Pode, o rosto? O rosto irradiava inefável bondade e ternura, mas o que me calou no fundo da alma foi o empolgante sorriso da Santíssima Virgem. Nesta altura, desvaneceram-se todos os meus sofrimentos. Das pálpebras me saltaram 2 grossas lágrimas e deslizaram silenciosas sobre as faces. Eram lágrimas de uma alegria sem inquietação. Oh, pensei comigo, a Santíssima Virgem sorriu para mim, como sou feliz. Mas nunca jamais o contarei a ninguém, porque então desapareceria minha felicidade. Sem nenhum esforço, baixei os olhos e enxerguei Maria, que olhava para mim com amor. Parecia emocionada e dava a impressão de suspeitar o favor que a Santíssima Virgem me concedera. Oh, era exatamente a ela as suas edificantes orações, que devia a graça do sorriso da Rainha dos Céus. Quando viu meu olhar fito na Santíssima Virgem, disse de si para si: Teresa está curada. Sim, a florzinha ia renascer para a vida. O raio luminoso que a reanimara não pararia suas beneficências. Não atuou de uma só vez, mas de modo manso e agradável. Foi levantado e revigorando sua flor, de tal sorte que 5 anos depois ela desabrocharia na montanha do Carmelo. Muito bem. Então você vê que assim, como é que ela é curada, né? A irmã Maria, que lembrando que na sequência das irmãs mais velhas, Paulina, Maria, Leônia, Celina e Teresa. Como a Paulina foi para o Carmelo, agora a nova mãe virou a Maria. Então a Maria que foi quem ficou cuidando dela junto com a tia. A Leônia também estava ali. A tia ainda está aqui no caso? Ainda tá por aqui. Porque eles moram por ali. Moram por ali. Então, mas você vê que é a Maria que está cuidando mesmo. Com ela. E aí a Maria pede a Nossa Senhora, intercede, a Nossa Senhora a cura. Você vê que assim, elas estão desesperadas. Ela falou assim, eu não aguento mais. Não aguento mais. É muito sofrimento. Então tem uma parte que ela vai dizer exatamente sobre isso. O sofrimento é gigantesco. Ela não aguenta mais. E as irmãs não sabem o que fazem. E aí a irmã Maria pede a intercessão de Nossa Senhora. E aí ela olha para Nossa Senhora e vê um grande sorriso. Sim. Esta imagem da Nossa Senhora do Sorriso, que vai se chamar Nossa Senhora do Sorriso mais para frente, é a mesma Nossa Senhora que a mãe dela, a mãe mesma, a mãe materna, a mãe mesma, a Zélia, já tinha em casa. Então, essa é a imagem que ela já vem lá de trás. Sim, já vem. É uma imagem que acompanha a família. Então ela vê o sorriso e se cura. Caraca. Se cura com o sorriso de Nossa Senhora. Como se estivesse esperando aquilo, ó, eu estou aqui, você vai ser, né, de tanto... Estamos com quanto tempo de gravação? Vamos ver, deixa eu ver aqui. Acho que 50 e 10. 1h03. Tá no início. Dá pra gente passar mais um pouquinho, então? Dá, vamos lá. Vamos avançar um pouco mais? Agora estamos no capítulo 4, vamos falar da primeira comunhão dela e das alegrias que ela tem e do tempo de escola também. Tem coisas curiosas aqui, vamos no 98. Vamos aqui no 98, agora ela já sarou,
Tá de né? boa? Tá de boa. De boa na Vamos lá, lagoa? tá um pouquinho mais velha. Vamos pegar ela ali para dar uma olhada. Vamos Tá. no 98. Se não sabia brincar, gostava muito de ler, e nisso levaria minha vida. Por sorte, para me guiarem, havia anjos da terra, que para mim selecionavam livros que me distraíssem e ao mesmo tempo me alimentassem o espírito e o coração. Depois só devia aplicar certo tempo na leitura, o que me impunha grandes sacrifícios, interrompendo... Ela não gostava muito de ler, não. Interrompendo, às vezes, minha leitura. Não, ela gostava de ler, cara. Ela não queria parar. Tá, é verdade, ao contrário. Vai. Interrompendo certo tempo... Agora, peraí que eu me perdi. Interrompendo as vistas, minha leitura no meio do trecho mais empolgante. O atrativo pela leitura durou até minha entrada para o Carmelo. Não poderia indicar o número de livros que me passaram pelas mãos. Mas o bom Deus nunca permitiu que lesse um só deles, capaz de me prejudicar. Nossa, vê que, assim... Todos eram incentivadores. Os pais também selecionavam os livros para ela, as irmãs selecionavam os livros para ela, e acho que isso aqui também é interessante, quando a gente está falando da santidade, né? Quando a igreja vai avaliar a santidade. O que aquela pessoa em vida produzia ou consumia, Sim, era capaz de denegrir a sua alma? levá-la para... Levá-la ao pecado, por exemplo? Não era capaz. Você vê que selecionaram os livros para ela, ela leu nenhum deles era capaz de a prejudicar. Pode muito continuar. Vamos ver que tipo de leitura ela também gostava. Vamos lá. Verdade é na leitura de certas histórias de cavalaria. Histórias de cavalaria de guerreiros, de princesas, de príncipes, é isso. Tá? Certo. E eu acho que era mais da época também essas coisas. Sim. Tem muito como fugir. Segue muito a linha também, né, de muito tempo antes disso, de Santo Inácio de Loyola também adorava livros de cavalaria. Mas vamos lá, pode seguir. Essa época já tinha Santa Joana d'Arc, no caso? Ainda não, ela vem Santa depois. Joana d'Arc é antes. Muito antes, né? Tanto é que ela vai falar de Joana d'Arc agora. É isso que eu acho que poderia ser uma das leituras dela. Verdade é? Peraí. Verdade é na leitura de certas histórias de cavalaria. Nem sempre sentia no primeiro instante a verdade da vida. O bom Deus, porém, de pronto me fazia intuir que a verdadeira glória é a que dura eternamente, não havendo para sua consecução necessidade de realizar obras aparatosas, mas de esconder-se e praticar a virtude, de molde a não saber a mão esquerda o que faz a direita. Foi assim que, lendo a narração dos feitos patrióticos de heroínas francesas, mormente da venerável Joana d'Arc, olha, pior que eu não tinha visto essa parte, sentia grande desejo de imitá-las. Parecia verificar em mim o mesmo ardor de que estavam animadas, a mesma inspiração celestial. A Santa Teresinha, ela escrevia peças de teatro. No Carmelo, num momento do dia, as irmãs, elas faziam, até para se distrair, peças de teatro. Sobre vida dos santos. E a Teresinha escrevia essas peças. E ela gostava muito de escrever sobre Joana d'Arc. Ela, de certa forma, se imaginava como a Joana d'Arc, mas dentro do convento. Como mudar o mundo, como proteger o mundo, né? Como a Joana d'Arc protegeu ali a França e na guerra com os ingleses. Como proteger a sua fé, como se manter pura, mas ser uma guerreira. Isso é interessante, ó. Pega agora para você entender um pouco dos dons dela. Recebi então uma graça que sempre tomei como uma das maiores de minha vida, pois nessa idade não recebia, como agora, as luzes em que estou imersa. Cuidava que nascera para a glória, e como procurasse o meio de alcançá-la, o bom Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de descrever. Fez-me, outro sim, compreender que minha glória característica não apareceria aos olhos dos mortais, mas consistiria em tornar-me grande santa. Você vê que ela sabia que ia ser uma grande santa. Os mortais agora não estão entendendo. Mas eu serei uma grande santa. Mas eu preciso guardar, né? Quer dizer, eu preciso guardar isso. Pode seguir um pouquinho. Poderia tal desejo parecer temeridade, tomando-se em consideração quanto era fraca e imperfeita, e quanto ainda o sou. Depois de passar 7 anos em religião... Está 7 anos dentro do Carmelo. Já está
tá lá dentro, quando ela né? tá escrevendo. Né? Aham, tá. Aqui ela tá refletindo, aqui ela não tá falando do período dela de criança. Não, agora já tá. Aqui ela, no Carmelo, refletindo que quando criança, ela já sentia que ela seria uma grande santa. Mas pode ser, muito embora, sinto sempre a mesma audaciosa confiança de tornar-me grande santa, pois não conto com meus méritos, por não ter nenhum, mas espero em aquele que é a virtude, a própria santidade. Só ele é que, contentando-se aos meus débeis esforços, me elevará a si próprio e, cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Não calculava, então, que seria preciso sofrer muito para chegar à santidade. O bom Deus não tardou em modo demonstrar quando enviou as provações que mais acima relatei. Agora retomarei minha exposição desde o ponto em que tinha largado. Agora, a partir de agora, ela tá com 10 anos de idade, tá? A partir de agora, ela tá com 10 anos de idade. Vamos pegar um pouquinho mais aqui o 101 e o 102, que eu acho que dá pra gente... Vê o 101, que eu acho que dá pra gente andar. Tá. 101. Jesus quis, talvez, mostrar-me o mundo antes da primeira visita que estava para me fazer, a fim de que eu com mais liberdade escolhesse o caminho que ele me prometeria seguir. A época de minha primeira comunhão ficou gravada no coração como uma lembrança sem penumbras. Parece-me, não podia estar mais disposta do que estava. Além do mais, meus sofrimentos espirituais deixaram-me em sossego durante quase um ano. Queria Jesus fazer-me gozar de uma alegria tão perfeita quanto possível neste vale de lágrimas. Chegou o dia da primeira comunhão dela agora. De verdade, né? Lembrai-vos, minha querida mãe. Lembrai-vos, minha querida mãe, do maravilhoso livrinho que me fizeste 3 meses antes da minha primeira comunhão. Foi o que me ajudou a preparar o coração de uma maneira contínua e rápida, pois, se desde muito já o vinha preparando, era bem necessário dar-lhe um novo impulso. Você vê que a irmã dela faz um livrinho para ela de catequese. Um livrinho de catequese. Vamos lá para frente para o 103. E aí ela vai falar sobre os ensinos que ela recebia em casa da irmã, né? Ali, ó, como era eloquente minha querida madrinha. Ó, como era eloquente minha querida madrinha. Quisera que não fosse a única a ouvir-lhe os profundos ensinamentos. Sentia-me tão enternecida que em minha ingenuidade acreditava que os maiores pecadores ficariam comovidos como eu. Deixariam então suas riquezas perecíveis e já não queriam ganhar outras senão as provenientes do céu. Nessa época, ninguém ainda me ensinara o modo de fazer oração, apesar da grande vontade que tinha de aprendê-lo. Como, porém, me achasse bastante piedosa, Maria só me deixava fazer minhas preces. Um dia, uma das minhas mestras da abadia me perguntou o que fazer nos dias de folga, quando estava sozinha. Respondi-lhe que me punha atrás de minha cama, num vão que ali havia, fácil para mim de fechar com um cortinado, e nesse lugar ficava a pensar. Mas em que pensáveis? Perguntou-me. Penso no bom Deus, na vida, na eternidade. Afinal, penso. Muito se divertiu a boa religiosa a minhas custas. Mais tarde, gostava de me fazer lembrar o tempo em que me pensava e perguntava-me se ainda me punha a pensar. Compreendo agora que, sem o saber, fazia oração e que o bom Deus já me instruía em segredo. Você vê que assim, cara, aos 10 anos de idade, o que ela mais gostava era de se reservar para rezar. E como ela não sabia o que era, já era uma oração, né? Bom, acho que por hoje tá bom. Andamos bem. Ó, já estamos com 90 páginas. Estamos no parágrafo 105. A gente vai entrar agora no parágrafo 105. Mas já deu para entender que Santa Teresinha ela já é reservada ao céu. Mas aos santos e a nós todos, as tentações, Deus permite as tentações. Faz parte, né? A gente sabe que o que ela queria mesmo era ser uma grande santa e se tornou uma grande santa. Imensa santa. O que ela quer mesmo? Passar o tempo no céu
fazendo o bem sobre a terra. o bem sobre a terra. Vamos cantar a música então. Vixe, agora? Vamos cantar essa música então. Cara, mas é agora. muito linda. Mas eu depois, quando a gente estiver terminando, eu vou contar a minha história com a Santa Terezinha que me fez me casar, né? Olha isso. Foi uma história. Muita gente tem depoimentos Foi de Santa longo. Terezinha. Inclusive- o Ale vai fazer uma homenagem pra Santa Terezinha agora. Inclusive, eu tenho que falar com aquela moça lá que conheci no Convocação. Eu não esqueci ainda, não. Lembra quando eu vou contar a história dela? Vamos lá então. O Ale preparou uma homenagem Vamos pra que Santa saia Terezinha aí. aqui. Essa música é famosa. Quem sabe canta, eu não vou cantar, porque eu não vou estragar a gravação. Poderia tocar um carrom aqui, né? Mas vamos assim. Vamos lá, vamos Vamos ver. lá, então. Deixa eu só pegar aqui a nota e vamos ver. Qualquer coisa, pega meu celular aqui que deu baixo aqui, mas já vai entrar. Calma aí, gente. Qualquer coisa, editor, corta lá pra nós lá que fica entrar aqui a cifra, que eu só toco com o cifra. Eu chamei o Alex pra tocar com a gente, ele não quis. Vou pegar aqui. Você ajuda aí? Tá conectando? Tá não? conectando. Quando a gente pega o celular ali também, que eu já salvei lá pra não... É que às vezes o WhatsApp tá uns bugs. Pega ali pra gente adiantar, ó. Que esse aqui? No celular, isso. Gente, se sair legal, deixa nos comentários. Se não sair também, deixa nos comentários. Amo vocês! Vamos lá. Vamos lá, Fagnão. Não vou cantar de jeito nenhum. Passarei o meu céu, fazendo bem sobre a terra, junto a Deus com os anjos, rosas distribuirei, cada flor, meu amor, tocando o amor de Jesus. Vai! Uma chuva de rosas mandarei sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores do coração. Infeliz lá no céu seria eu não pudesse promover alegrias aos que amo aqui. Quero sim, até o fim, no céu a terra passar. Vai! Uma chuva de rosas mandarei sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores do coração. Você que sai de casa, vai! Uma chuva de rosas mandarei sobre a terra, graças de amor do meu Senhor, flores do coração. É isso aí. Acho que tá bom então. Tá bom. Vou tocar mais vezes, hein? Daí a gente tem mais uns, acho que uns 2 ou 3 episódios com certeza. Santa Terezinha, e a gente precisa gravar mais vezes. Muito bom, muito Parabéns, bom. Ale. Tamo junto. Acho que por hoje é só, Isso tá aí. bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Como sempre, vamos encerrar pedindo aqui a bênção e desejando toda a veneração à nossa mãezinha do Sim. céu. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço, gente. Tchau, tchau. Fico com Deus.